Você tem esse problema? Você acha que você está viciado ou viciada no Google Tradutor? Que você não consegue falar o português sem usar o tradutor? Comenta aqui embaixo, escreve o seu relato, escreve a sua história, porque outras pessoas também podem te ajudar e dizer como elas pararam de usar o tradutor. Eu também vou responder pessoalmente todos os comentários para poder ajudar você de uma forma mais personalizada. Combinado? Então vamos pro vídeo. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu vejo alguns dos meus alunos muito dependentes do Google Tradutor. Eu falo do Google Translator, o Google Tradutor, porque ele é a ferramenta mais conhecida, mais comum. Porém, existem outras ferramentas de tradução simultânea que também pode atrapalhar alguns estudantes, tá? Bom, e eu percebo que alguns alunos meus usam o Google Tradutor de maneira excessiva ou ficam dependentes. E quando isso acontece, esse aluno precisa passar por um processo de desapego. Ele precisa deixar um pouco de usar o Google Tradutor para poder evoluir. Bom, e quando isso acontece, esse aluno, ele fica em uma dependência e ele sente que ele não consegue evoluir se ele não estiver usando o tradutor. Ele não consegue falar nada se ele não usar o tradutor para se expressar, certo? Ou para traduzir o que ele quer falar. Existem alguns problemas em você usar muito o Google Tradutor ou outro tipo de aplicativo. O que acontece é que você não aprende a pensar em português. Você não aprende a formar as frases no português do Brasil, na língua portuguesa brasileira. Você simplesmente digita a frase na sua língua e o tradutor vai te mostrar como aquilo é falado em português, tá? Porém, a gente sabe que existem expressões e existem formas que não é possível a gente traduzir literalmente. A gente não traduz word by word, palavra por palavra. Algumas expressões não têm tradução exata, tanto em português como em inglês ou na sua língua, se você tem uma outra língua, tá? Então, é importante saber que existe um problema na tradução simultânea, porque você não se força a pensar como aquilo poderia ser dito em português. E o segundo problema, também relacionado ao primeiro, é que você não exerce o que você aprendeu, você não pratica aquilo que você aprendeu. Bom, imagina que você está estudando o passado do português. Então, você tem a missão de contar como foi o seu último fim de semana. O que você fez, o que você comeu, que horas você acordou. Então, você precisa praticar os verbos no passado nessa situação. Você precisa se expressar usando o passado do português. Porém, você está viciado no tradutor, então você não pensa, não reflete como aqueles verbos poderiam ser, como seriam aquelas conjugações. Você não força sua mente a lembrar daquilo, a aplicar, colocar em prática o que você estudou em conjugação, em gramática. Então, você não pratica, de fato, o que você estudou. Você apenas vai repetir o que o tradutor disse para você, sem entender realmente o que você está falando. Dessa forma, você se torna um falante dependente e até um pouco preguiçoso. You became a little bit lazy. Porque você não vai exercer essa capacidade de pensar em português, você não vai se esforçar para formar as frases. Dani, então como eu posso parar de usar o Google Tradutor? Bom, as ferramentas de tradução, elas não são negativas, tá? Então você não precisa parar de usar completamente todas elas. Porém, você tem que usar de um jeito específico. E como é a melhor forma de usar uma ferramenta para tradução simultânea? A primeira dica é procurar apenas por palavras específicas e não a frase completa, porque dessa forma você pratica os verbos, você pratica a montagem da frase, a construção da frase, você exercita o seu português, porém você procura apenas aquelas palavras
ou aqueles termos que você não sabe como dizer, tá? Então eu recomendo usar apenas para coisas específicas. E também é uma ótima ferramenta para tirar as suas dúvidas, tá? Para verificar se você está certo usando aquela palavra ou não. Então eu não recomendo você usar o tempo todo e nem para tudo, apenas para aquilo que você tem mais dúvida ou também para palavras específicas que você esqueceu ou que você não sabe. Então você pode usar essa ferramenta para ajudar no seu vocabulário. Bom, eu tenho que te dizer, infelizmente não existe mágica, não existe milagre. Então, a melhor forma de você parar de usar o Google Tradutor ou outros tipos de tradutores é você simplesmente não usar mais a partir de hoje. Então, não use mais o tradutor. E dessa forma, você vai treinar a sua mente, exercitar o seu cérebro para ele falar português, para ele pensar e montar as frases em português, construir as frases e falar em português finalmente, tá? Então não existe forma mágica, infelizmente você precisa hoje parar de usar o Google Tradutor para você conseguir ter essa readaptação, para você começar a colocar mesmo a sua mente para pensar em português, tá? Então, se você acha que você se sente travado por causa do Google Tradutor, se você acha que você não se sente confiante, você não tem certeza se as suas frases são boas, então você precisa sim parar de usar por um tempo para você começar a sentir um pouco mais de segurança em você mesmo, em você mesma, tá? E a melhor forma, então, de você usar o Google Tradutor é você usar para palavras específicas. Então, se você tem alguma dúvida de vocabulário, você pode usar para uma palavra específica e não para a frase completa, isso é importante. E também você pode usar para tirar dúvidas. Então, se você não tem certeza se está falando uma palavra corretamente, você pode usar esse tipo de tradutor para te auxiliar, para verificar o que você está falando. Então, para você tirar a sua dúvida, ok? Então, essa sim é uma forma mais saudável, a forma mais positiva de você usar uma ferramenta de tradução simultânea, ok? Então não se esquece de você se inscrever no canal se você aprende o português do Brasil, se você está começando ou se você já estuda há bastante tempo, tá? Aqui no Brazilianing tem vários vídeos para ajudar você a melhorar o seu português. Eu te convido a se inscrever e assistir outros vídeos do canal também, certo? Então é isso, até a próxima!